Por favor, queridos, abra sua Bíblia comigo em 2 capítulos. O primeiro está em Atos 9, versículo 3. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Capítulo 13, versículo 1 a seguir. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Versículo 2, capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, pode repetir isso? E jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho. Podeis assentar. Irmãos, como Deus nos chama? De que modo Deus nos vocaciona? Como nós sabemos para o que fomos chamados na obra do Senhor? Eu tenho certeza que alguns dentre nós poderíamos perguntar aos obreiros ou pregadores, missionários, ministros de Deus, como eles souberam para o que foram chamados. Algumas pessoas me perguntam: como você descobriu que a sua chamada era a exposição bíblica, a pregação da palavra? Há vários métodos pelos quais Deus chama seus servos. Esta tarde eu me propus a meditar nisso. E eu comecei a escrever. Desde o Antigo Testamento, percebemos os modos que Deus veio chamando grandes homens, ou foram reconhecidos como grandes homens pelo que fizeram, depois da vocação aceita. Deus chamou Moisés de modo extraordinário. A sarça, uma pequena planta no deserto, ardia em chamas e não se consumia. Isso era milagre, porque se a sarça pega fogo, ela se consome. É normal a sarça pegar fogo. Anormal é ela não se destruir. A chamada de Samuel: na madrugada uma voz ecoa e o chama por 3 vezes, sem desistir daquele menino. A vocação de Jonas, Deus, mesmo ele desobedecendo, Deus enviou a tempestade e ele foi despertado em meio à tempestade, e só quando ele disse: me lancem no mar, que o mar se acalma. Ele entendeu que aquilo era por causa da sua desobediência à sua vocação. Imagine alguém conversando com Jonas depois: como tu sabe que era tu que tinha que pregar mesmo em Nínive? Por que Deus não poderia levantar outra pessoa? Jonas contaria a história e tu diria a ele: se tu não fosse, tu ia se dar mal, muito mal. Só que eu me pergunto, é apenas desse jeito que Deus vocaciona seus servos? Esses exemplos eu citei no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, onde nós citamos 2 exemplos, nós lemos 2 exemplos. Eu li a vocês a chamada espetacular. Deus chamou Saulo, que é o mesmo Paulo. Seu nome é Saulo porque ele é descendente da tribo de Benjamim. Seu nome é o nome Saul estendido, porque tanto Saul quanto Saulo são da tribo de Benjamim. Saul
em hebraico. No grego nós temos o Saulo, uma extensão do nome Saul. Paulo era a sua cidadania romana. Quando o camarada tinha a cidadania romana, ele também recebia um novo nome, pelo qual ele tinha direitos que um cidadão romano tinha. Direito esse que você percebe lá em Atos 16, ele reclamando por ser açoitado publicamente. Nenhum cidadão romano poderia ser açoitado publicamente, e Paulo exige o seu direito, ele exige a retratação das autoridades locais. Esse homem foi chamado de um modo espetacular. Os irmãos leram comigo no capítulo 9, que quando ele é chamado por Jesus, uma grande luz o cercou, ou seja, desce uma luz do céu e ele é cercado. Só que é uma luz poderosa, pois quando a luz o cerca, de algum modo ele é impactado. Ele não estava em cavalo, ele estava a pé, e de algum modo impactado pela poderosa luz, ele cai no chão. Ele ouve uma voz que sai da luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pensa: peraí, uma forte luz me cerca, me derruba, ainda fala comigo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está assustado e pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele sabe que é a voz de um homem. Esse homem é Jesus. Quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Isso é uma chamada extraordinária. A Bíblia diz que aqueles que estavam com ele ouviram o som da voz, ouviram alguma coisa, mas não viram nada. Isso é espetacular. Uma luz brilha do céu e os camaradas ouvem a voz que sai da luz, mas não enxergam a luz. Isso é espetacular. Aquele que estava cheio de ódio contra a igreja, agora entra ceguinho, carregado pela mão, e um irmão da igreja, Ananias, é quem vai orar por ele, para que ele recobre a visão e seja cheio do Espírito Santo. Essa é uma chamada dramática. Essa é uma chamada espetacular. Ele vê uma luz e após ver a luz fica cego. Ouve uma voz extremamente poderosa. E eu faço uma pergunta para quem está me ouvindo aqui agora: Deus pode chamar alguém de modo espetacular? Pode ou não? Deus pode chamar alguém de modo extraordinário? Sim, Deus pode despertar alguém de um modo maravilhoso, até assustador. Domingo agora, preguei no interior de São Paulo, e o pastor Rafael Pereira me trazia para o aeroporto e viemos conversando sobre experiências pentecostais. E ele me disse que nos seus 14 a 16 anos, apesar de ser pregador desde a infância, pois no pentecostalismo isso é normal, crianças que pregam, ele disse que já pregava, mas entre 14 e 16 anos estava namorador demais, dava trabalho demais, e pregava ali nas congregações onde o seu pai liderava, e a cada 2 meses ele chegava para pregar com uma namoradinha, e os obreiros, quando iam apresentar o pastor Marcos, dizia: tal, está aqui o pregador Marcos e a sua noiva. Não chamava namorada, porque se namorava era para casar, então apresentava como noiva. Só que a cada 2, 3 meses o irmão estava com a namorada diferente. Aí os pastores procuraram e disseram: não dá mais para apresentar a sua noiva, nem para te convidar para pregar na nossa igreja, você está aprontando demais. E ele me disse que ele conversava com os primos, conversava com os colegas na igreja, para fazer isso mesmo. Ó, eu namoro com essa 2, 3 meses, depois eu largo e namoro a tua. Tu não pode namorar com ela logo que eu largar. Quando eu tiver com outra, tu namora. Eles começavam a brincar com os sentimentos das moças na igreja. Certo dia, dormindo ele e seus primos na casa do pai, no primeiro andar, ele disse que na madrugada ouviu passos fortes, barulho forte de alguém subindo as escadas, que o quarto tremia, e ele via o vulto pelo vidro, que esse alguém se aproximava do ambiente em que ele estava deitado com os primos, mas ele não sentia força no seu corpo para gritar. E os 3 acordados, um olhando para o outro, querendo gritar e fazendo sinal, e ninguém conseguia se mover. E dali saiu uma voz que dizia: não brinquem, não brinquem. E o ser desapareceu.
No outro dia, ele foi conversar com seus primos, porque estavam os três temerosos. E ele disse que o mais velho foi o mais corajoso e perguntou: vocês viram? E eles disseram: não, o que é que você viu? E os três confirmaram que viram a mesma coisa. Começaram a chorar, tremer, caíram de joelhos, confessaram os seus pecados. E hoje são 3 pastores ganhadores de almas. E eu preguei na igreja de um deles. É uma chamada impactante. Deus fala de modos extraordinários. Ele não mudou. Hebreus capítulo de número 11 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, agora 1 Crônicas 16:12 diz: lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Jó capítulo 5 versículo 9: ele faz grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Agora, se Deus pode chamar alguém de modo maravilhoso, eu tenho certeza disso, não há dúvida disso. Ele é poderoso, e nós acabamos de falar do exemplo de Saulo, que foi um homem chamado de um modo extraordinário. Porém, tem um problema. Quando a gente testemunha um chamado extraordinário ou um modo impactante de Deus despertar alguém para a sua obra, outros dizem assim: então eu quero ter essa mesma experiência. Outros dizem: se Deus está me chamando mesmo, eu quero isso aí para a minha vida. E aí, meu irmão, eu tive uma experiência de alguém dizendo isso aqui que eu vou contar para vocês. Desci no aeroporto de Vitória, Espírito Santo, e me levaram para almoçar. No restaurante, um garçom me reconheceu e disse: tu és o Eliseu Rodrigues? Eu disse: eu sou o Eliseu Rodrigues. Ele disse: eu escuto suas pregações. Aí eu estendi a mão e, para brincar com ele, eu disse: a paz do Senhor. Então ele disse: não, eu estou desviado. Eu falei: então pare de escutar minhas pregações, senão tu vai apanhar muito a partir de agora. Brinquei com ele, e ali ele nos serviu. Quando eu estava saindo do restaurante, eu fui até ele e disse: bora voltar para Jesus. Fica de joelho aqui agora, eu vou orar por tu, para tu não ir para o inferno. Bora voltar para Jesus. Ele olhou para mim e quis tirar onda. Olhou para mim e disse assim: eu só volto para ele se ele aparecer para mim igual fez com Paulo. Então o bichão mesmo. Eu só volto para ele se ele aparecer para mim igual fez com Paulo. Eu falei: posso te mostrar um texto bíblico? Ele disse: pode. 2 Coríntios 11:24. Olha o que Paulo disse. O quê? Calma, eu vou ler. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. Versículo 25. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Outra vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. E numa dessas passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, eu tive perigo de inundação e perigo de ladrões. Perigos causados pelos meus patrícios, pelos judeus e pelo gentio. Ando no meio de perigos, cidade deserta e alto mar, e perigos causados por falsos irmãos. Tenho trabalho, canseira, muitas vezes fico sem dormir. Passo fome e sede. Tem me faltado casa, tem me faltado comida e tem me faltado roupas. Além de estas e outras coisas, pesa sobre mim diariamente a preocupação que tenho por todas as igrejas. Aí eu perguntei: está disposto? Ele olhou para mim e disse: é complicado. Então às vezes você quer tirar onda com Deus. E Deus não é menino. E eu acho que você também não é bebê. Igreja não é berçário, Jesus não é babá. Para disfarçar a sua covardia, a sua preguiça, você está dizendo que você não tem chamado. Para de meninice, amadurece, cresce, crente. Não, é que nenhuma luz explodiu, nenhum carro voou, é só céu arrepiar. Tira a camisa no frio para tu ver se tu não arrepia. Leva um cheiro no cangote para tu ver se tu não arrepia. Ah, irmão, Deus faz coisas extraordinárias? Faz, igual com Saulo. Veja o que ele passou. Aqui muito é dado, muito é cobrado.
Você tem mais do que Saulo tinha quando ele foi chamado. Eu não estou falando do grande Paulo, apóstolo Paulo. Eu estou dizendo do dia em que foi chamado. O Espírito já habita em você. Você já tem experiências na igreja, com os missionários, com outros que já falaram a você sobre a obra de Deus. Então, se você sabe que Deus faz coisas extraordinárias, que todo mundo quer ver luz, todo mundo quer uma poderosa voz, mas ninguém quer sofrer como Paulo. Não coloque Deus dentro de seus métodos espetaculares. Sabe, aqueles pregadores, no baixo som não, eu só vou imitar. Aqueles pregadores que não conseguem expor o texto bíblico, mas já começa assim: quem está sentindo? E aí, por que tem que gritar? Por que tem que colar o microfone? Por que toda hora pega na mão, pega na mão, pega na mão? Irmão, muito grito e nenhuma comunicação, porque acostumaram a ter gritos, acostumaram a ver pulos, acostumaram a ver o extraordinário. E no dia que Deus não quiser fazer o extraordinário? E no dia que Ele quiser falar com a igreja na brisa? Igual Elias. A gente está igual Elias, diz o texto: passou um grande vento, Deus não estava no vento. Passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Passou o fogo, Deus não estava no fogo. Por que a Bíblia diz que passaram esses elementos e diz assim, Deus não estava? Porque quando o vento soprou, Elias disse, agora é ele. Aí chegava lá, Deus não falou nada. Aí veio o terremoto, Elias disse, não, agora é ele. Aí Deus não estava no terremoto. Aí de repente veio o fogo queimando tudo. Não, agora é Jeová. E Deus não estava. Aí diz o texto, de repente veio a voz de Deus numa brisa mansa e suave. Já teve locais onde eu preguei que os obreiros disseram para o pastor Eliseu não volta. Por quê? Porque é frio. Por que é frio? Porque no sabe, quando alguns dentre nós dizem, não, eu gosto é do congresso, que vem pregador que mete fogo, e o pastor pregando, e o mestre ensinando, e o ancião contando seus testemunhos. É Deus na brisa mansa e suave, falando ao nosso coração. Acostumamos com o chamado extraordinário. Mas às vezes Deus nos chama igual Atos 13. Tem gente que quer o chamado de Atos 9. E o chamado de Atos 13? Como foi que Deus chamou Barnabé e Paulo, que é o mesmo Saulo, em Atos 13? Olha só, que legal. Olha que bonitinho. Versículo 2. Tem como projetar? Tira esse bicho feio daí. Capítulo 13, versículo 2. Tem como projetar? Tem, certo. Capítulo 13, versículo 2. 10 mais 3, 13. Versículo 2. Bora lá? Toda a igreja? 1, 2, 3. Como que começa sua primeira viagem missionária? O chamamento para a salvação foi gloriosa. Luz, queda, ficou cego, tome na cara. E Ananias, e aquela coisa toda. Deus é poderoso, eu não sou nada. Eita coisa extraordinária. Só eu vi, ninguém mais viu, ninguém. Oh, coisa linda. Aí em Atos 13, olha como é que começa Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia. Havia na igreja. Então o texto é de contexto eclesiástico. O texto está falando de o texto de Atos 13 começa falando de uma igreja. Aí diz o texto no versículo 2: servindo eles ao Senhor, disse o Espírito, eu chamei esses dois. Como que foi a chamada? Enquanto a igreja servia e enquanto eles serviam na igreja. Eu vou repetir. Como que se confirmou essa chamada? Enquanto eles serviam na igreja. Iam para a escola dominical.
culto de doutrina, culto de oração. E de repente o Espírito falou através de alguém que aqueles dois eram para serem enviados para a obra missionária. Tem gente que quer a chamada particular de Atos 9, mas não quer a chamada conectada à igreja de Atos 13. E o mesmo Paulo que teve a chamada extraordinária de Atos 9, também teve a chamada eclesiástica em Atos 13. Por quê? Porque muita gente quer viver de experiência pessoal. Deus pode até me chamar no individual, mas Ele não me chama para continuar na individualidade. Você é chamado na individualidade, mas você se desenvolve na coletividade. Se você vem para cá dizendo que tem chamada, que é do manto, que é do poder, mas não congrega, não tem compromisso com nenhuma igreja local, não faz nada na igreja, só vem para o culto, senta e diz: prega pregador, canta cantor, porque eu quero ir para casa. Ou tu vem na ceia, é o vampiro gospel, só vem beber o sangue de Jesus, não tem compromisso nenhum com a igreja. Você não tem vocação, você não tem chamado, você precisa nascer de novo. Aleluia! É a igreja que confirma a sua chamada. Não, mas na minha igreja eu não tenho oportunidade. Crie. Te dá oportunidade para cantar, tu não canta nada. Deixa você tocar, tu não toca nada. Deixa você pregar, você não prega nada. Tu é ruim no que faz. Estude, ensaie, ore, jejue. Ah, é para Jesus, por isso mesmo, é porque é para Jesus que você tem que fazer o seu melhor, porque Ele tem nos dado o melhor. Irmãos, eu vou dar uma palavra aqui, se eu errar não liga não, tá? Não, irmão, então desliga o microfone e senta. Irmão, eu vou cantar aqui, se eu errar é para Jesus. Não ensaiou, não cante. É a sua igreja local que confirma a sua chamada. Pastor Osiel Gomes, um grande pregador da palavra e pastor presidente de uma igreja lá em Tiriricau, Maranhão. Ele faz um evento lá, eu preguei nesse evento dele 20.000 pessoas na rua. O pai dele há pouco tempo passou para a glória. E de repente, Osiel estava pregando em tudo que era congregação. E um dos obreiros do campo chegou para o pai do Osiel e disse: eu gostaria de saber se o senhor libera o Osiel para tal culto, pregar na minha igreja. O pastor disse: Osiel, pregar? Sim, Osiel prega muito. Aí o pai dele perguntou: prega muito? Osiel? Eu não conheço esse Osiel que prega muito não. Ah, entendi, prega muito fora, mas aqui não prega, né? Não, ele prega bem. Aí o pai dele disse: não, ele não pode pregar bem lá fora, porque aqui ele não prega nada. Irmão, se você não é bênção na sua igreja local, você não pode ser bênção em lugar nenhum. Os netcrentes ficam nessa onda, né? Quem chama é Jesus, quem confirma é Jesus. Atos 13, estando eles servindo ao Senhor na igreja e jejuando na igreja, disse o Espírito que habita na igreja: separa Barnabé e Saulo para a obra que tem um chamado. Agora olha o versículo 3, versículo 3. Bora lá? Toda a igreja? 1, 2, 3. No local onde eles serviam, no local onde eles jejuavam, o Espírito que habita na igreja os fez serem reconhecidos na igreja como chamados, e a igreja que jejuava, a igreja que orava os enviou. Se a igreja não envia, se a igreja não confirma, tu é oferecido, não convocado. Josué 1. Deus acabou de falar com Josué. E quando Deus acabou de falar com Josué, ele chegou diante do povo. Quando ele chegou diante do povo, o povo olhou para ele e disse assim: se Deus for contigo como foi com Moisés, também seremos contigo. Não desanime, tenha bom ânimo.
a mesma palavra que Deus disse, não desanime, tenha bom ânimo. O povo olhou para ele e disse, não desanime, tenha bom ânimo. Ou seja, Deus fala com ele no secreto, mas coletivamente o povo confirma o chamado dele. Atos 6. Atos capítulo 6. Vieram até os apóstolos e falaram um problema que estava acontecendo na igreja. Toda igreja tem problema. E quando falaram do problema, no versículo 1, olha o que é que os 12 fizeram no versículo 2. Os apóstolos fizeram. Atos 6, 2. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, cada um no seu chamado. Olha o versículo 3 agora. Irmãos, escolhei dentre vós, irmãos, me ajude, diga irmãos. Bora lá, olha para aqui, por favor. Os apóstolos estão mandando quem escolher? Ele está falando com os? Eles estão falando com os? Quem são os irmãos? Diga, a igreja. Os apóstolos estão falando para a igreja. Escolhei dentre vós, varões, macho, homens de boa reputação, caráter, cheios do Espírito Santo, oração e jejum, e sabedoria, preparo intelectual, para que constituamos sobre este importante negócio. Sabe que negócio era importante aqui? Dar comida para famintos. É a igreja que vai selecionar 7 homens com essas características para servir. Aí tu não congrega, tu não cultua, não ajuda a igreja em nada. E quando o pregador empolgado diz assim, quem é escolhido, quem é chamado, tu diz, eita glória, não é não. Porque é a igreja quem chama, pela direção do Espírito. É a igreja quem discerne. Pergunta para mim por quê? Primeiro porque eu já dei 3 referências. Atos 13, Josué 1 e Atos 6. Tem 3 referências, meu irmão, já é a doutrina. Segundo, Deus te convoca, te chama, te vocaciona para você se edificar ou para edificar a igreja? Edificar a igreja. Toda a relação de dons, 1 Coríntios 12 a 14, é para a edificação da Efésios 4, quando Paulo fala sobre os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, o texto continua, é para o aperfeiçoamento dos santos, a igreja. Se sua vocação, se o seu trabalho, se o seu dom não é voltado para a igreja, você está entretendo bodes ao invés de alimentar ovelhas. Meu negócio é dar comida para quem está faminto. O espiritismo também faz. Você dá comida ao faminto, mas jejua com a igreja? Você ajuda o ímpio, mas você ajuda a sua igreja? Então, querido, tem esses 2 modos de Deus nos convocar, e eu quero deixar sua mente com essa provocação. Se Deus te chamou de modo extraordinário, parabéns para tu. Agora, não é porque Deus não te chamou de modo extraordinário que você não tem chamada. Porque Ele também te chama na comunhão com a igreja. Pastor, como é que eu sei que Deus está me chamando? Presta atenção. O pastor vai pegar o microfone, quem sabe, e vai dizer, olha irmãos, você já sabe a programação nossa semanal. E tal dia tem oração. Você acabou de ser vocacionado para orar. Por quê? Porque a igreja vai orar. Tal dia nós teremos evangelismo. Você acabou de ser chamado para evangelizar. Porque a sua igreja vai evangelizar.
Ah, tu queria raio, trovão e relâmpago, né? Os discípulos pegando a rede aqui, ó. Mateus 4. Esse é o tipo de rede que eles lançavam. Meu pai é pescador e meu pai faz redes. Então, pega a rede aqui, quem está lá na frente que se abaixe e joga. Quando eles fazem esse giro, está na Bíblia, Mateus 4. Quando eles fizeram esse giro, olha o que diz o texto. Estando eles lançando a rede. Então, quando eles fizeram esse giro, Jesus lá, me sigam. E seguiram Jesus. Deixaram as redes e o barco e seguiram Jesus. Não teve um milagre. Um paralítico, nenhum paralítico andou, nenhum morto ressuscitou. Não teve um milagre. Jesus só disse, me segue. Deixaram tudo e seguiram. Mateus na coletoria estava cheio de cobradores de impostos. Jesus olhou para um e disse, vaza, vaza. Mateus se levantou e seguiu Jesus. Se você tem sensibilidade, você está entendendo hoje que você tem chamada de Deus. E a chamada de Deus, você começa cumprindo na sua igreja. Em que a sua igreja precisa de você? Ah, pastor, a minha igreja está cheia de problema. Fala para mim quais são. Ah, tem problema nessa área, naquela área. E é muito problema, pastor. Tá. E aí? E aí é que tem muito problema, pastor, mas pensa num problema. A nossa igreja é cheia de problema. Ah, tá. E aí? Mas pastor, tem outro problema. O que eu vou falar para o senhor? Você não faz nada? Você é o pior problema, nada. Você é o pior problema nela. E ainda é fofoqueiro. Se você está vendo os problemas na igreja e você identificou, como é que ninguém vê isso? Né? Você ainda fala assim, como é que ninguém vê isso? Tu viu? Eu vi, mas ninguém viu. Não, ninguém vê. E só você viu. Mas ninguém. Ninguém vê, tá vendo? Mas só você viu. Isso quer dizer que você pode ajudar. Que você pode fazer alguma coisa para solucionar. Sabe o que o salmista disse? O justo floresce plantado na casa do Senhor. É melhor parado em obediência do que se movimentando em desobediência. A árvore que dá fruto é aquela que tem raízes fincadas, onde você constrói a sua história. A quem Deus muito deu, Deus atrairá pessoas até você para dizer, ajude a obra, ajude a igreja, seja um instrumento de Deus, seja um vocacionado de Deus para a sua igreja. Fica em pé comigo. Vamos orar, irmãos? Vamos orar em forma de canto, igual os salmistas faziam. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se age só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas
nossas mágoas, nosso orgulho, nossa soberba. Nos usa, feche os seus olhos, levante as suas mãos em sinal de dependência. Sonda-me, quebranta-me. Sonda. Isso é uma oração, irmão. Isso é uma oração. Enche-me e usa-me. Diga isso. Serva Jesus, usa o teu servo Jesus. Quer ser Jesus, você pode abrir a sua boca e glorificar a Jesus. Você é pentecostal, irmão, você pode levantar a sua mão e glorificar aquele que te chama. Deus confirma a sua chamada na igreja onde você serve. Você não está vendo, mas o mundo espiritual está se movendo. Aleluia! Nosso coração, Jesus, desperta-nos. Se você se afastou do Evangelho, mas quer voltar para papai hoje, deixa a gente orar por você. Essa palavra cercou você. Quem sabe Jesus, pelo poder da palavra, está te atraindo para Ele. Você está sentindo que Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. E se você se afastou e quer voltar para Ele, a oportunidade lhe é dada agora. Ou você nunca entregou sua vida para Jesus, mas está nascendo dentro de você aí um desejo de ser usado por Deus, de abençoar a obra, de ser um instrumento de Deus na casa de Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Nos dê um sinal com a sua mão, a gente ora por você. Se você quer voltar para papai, volte hoje. Se você se afastou, ou você nunca foi evangélico, como o mundo nos chama, mas hoje você quer ser salvo em Cristo Jesus. Tem alguém para Cristo esta noite? Você que quer salvação em Cristo, vida eterna em Cristo, transformação pelo poder do Evangelho. Se não temos ninguém, eu agradeço essa rica oportunidade e que Jesus continue abençoando cada um de vocês. Amém. Glória a Jesus.